Exemplo 8.1. A figura 8.5a, que é a que está abaixo aí, mostra um pedaço de 2 kg de queijo gorduroso que desliza por um trilho sem atrito do ponto A ao ponto B. O queijo percorre uma distância total de 2 metros. Então, essa distância aqui, ó, daqui vem aqui, é de 2 metros ao longo do trilho. E uma distância vertical de 0,8 metros. Ou seja, a distância daqui até aqui é 0,8 metros. Qual é o trabalho realizado sobre o queijo pela força gravitacional durante o deslocamento? Ó, esse é uma situação onde a conservação, né, o fato de ser uma força conservativa ajuda demais. Por quê? Porque se a gente fosse, de fato, calcular o trabalho realizado pela força gravitacional observando essa trajetória aqui, isso seria deveras complicado, porque aqui, ó, você tem uma força para cá e um deslocamento para cá. Nessa situação, a força está para cá e o deslocamento está para cá. Nessa situação, a força está para cá e o deslocamento está para cá. Ou seja, a cada ponto da curva, o ângulo entre a força e o deslocamento vai variando, tá certo? De forma que para calcular o trabalho nessa trajetória é praticamente impossível. Eu teria que saber qual é o ângulo em cada intervalo de tempo para poder, então, calcular o produto escalar e poder calcular o trabalho. Porém, como a força gravitacional é uma força conservativa, eu posso escolher a trajetória que eu quiser, que eu bem entender. Então é propício você escolher levar o queijo do ponto A até o ponto B por essa trajetória aqui, ó. Essa e depois essa. Se você escolher essa trajetória, o trabalho gasto é o mesmo que o trabalho pelo trilho, tá certo? Por quê? Porque é uma força conservativa e a força conservativa não depende da trajetória. Não depende. Só depende da condição inicial e da condição final. Certo? Então, por essa trajetória, eu vou ter aqui um trabalho do deslocamento horizontal e um trabalho do deslocamento vertical. Só que o trabalho do deslocamento horizontal, visto que a força gravitacional é sempre para baixo, quanto vale? 0. Né? O trabalho horizontal é a força gravitacional vezes o deslocamento, que é um deslocamento horizontal, é o produto escalar, e isso nada mais é do que a força gravitacional, o módulo do deslocamento, vezes o cosseno entre a força e o deslocamento, que no caso 90 graus, isso aqui então dá 0, e o trabalho para levar o objeto daqui até aqui é 0. Por sua vez, o trabalho da força vertical, agora sim a gente tem um trabalho, porque o deslocamento é paralelo à força gravitacional, de forma que isso aqui vai me dar a força gravitacional, vezes o deslocamento agora vertical, produto escalar. Isso aqui me dá o módulo da força gravitacional, o módulo do deslocamento vertical, vezes o cosseno entre a força e o deslocamento vertical. O ângulo é 0 graus, isso aqui então agora me dá 1. Isso aqui me dá então que o trabalho para deslocar a partícula desse ponto aqui até esse ponto aqui é a mg vezes o deslocamento vertical. A massa é 2 kg, a gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado e a distância é de 0,8 metros.
Ou seja, o trabalho da força vertical, se você fizer as contas aí, vai dar aproximadamente 15,7 joules. O trabalho total é o trabalho da força horizontal mais o trabalho da força vertical, e isso aqui dá exatamente 15,7 joules. Tá certo? Então, esse é o trabalho realizado sobre o queijo pela força gravitacional durante o deslocamento. E se fosse um outro trilho? Não importa, né? Pode ser qualquer trilho, qualquer configuração. Se a força é conservativa, visto que nós não temos atrito, né? Sem atrito, então o trabalho vai ser sempre o mesmo, desde que ele saia de A e venha para B. Se ele escolher uma outra trajetória qualquer, o trabalho ainda vai ser o mesmo.